deputado Alessandro, a gente foi pego com a calça na mão com o Bolsonaro, porque parece, falando do desmantelo que o biólogo Henrique está mostrando, STF, Congresso, parece que o Bolsonaro veio para mostrar assim, olha, essa máquina aí tá falha. E ele até anuncia, né? Qualquer um que quiser dar um golpe no Brasil, dá. E parece que ele veio para mostrar, olha, eu sapateio em cima das instituições e nada acontece. Parece que isso sempre teve lá. É uma falha legislativa, estrutural, da dinâmica da relação dos seis poderes. E que só não foi explorada até agora porque ninguém quis brincar. Mas ele veio, parece que veio para mostrar que dá para fazer o que quiser e depois ver. A gente foi pego com a calça na mão com o Bolsonaro e dá para arrumar isso para não acontecer de novo? E depois dá para penalizar ele ainda, será? Ou não? Vai ficar só de exemplo? Eu acho que as suas três perguntas são geniais, Rony. Primeiro, porque eu acho que elas devem nos fazer pensar, a primeira delas, especialmente, em como ler esse período que o país passou. Né? Tem duas leituras, tem duas interpretações. Tem gente que diz assim, as instituições estão funcionando, o país ficou de pé, o país resistiu. E tem uma outra leitura que diz, as instituições estão funcionando mal. Elas acabaram permitindo que ele destruísse muita coisa. Elas demoraram a agir, elas agiram de forma frouxa. E eu defendo essa segunda leitura. Eu acho que a resistência das instituições, os parâmetros institucionais, não funcionaram a contento para impedir que o desmantelo, como você disse bem, fosse tão grande. Então, esse é o primeiro ponto. Sim, o país foi pego com as calças curtas, né? Quer dizer, não estava preparado adequadamente para se defender de muitos ataques, né, que as instituições sofreram e impedir muitos retrocessos. Por outro lado, as instituições tinham alguns instrumentos que não usaram. Por exemplo, o Congresso tem um instrumento chamado decreto legislativo. Ele serve para desfazer decretos do Executivo. Então, por exemplo, um tema que é muito caro ao MINC e a mim, esse tema das armas. Né? O Bolsonaro tentou, de todas as formas, armar a população. E nós sabemos que quanto mais armas em circulação, mais mortes. Vejam, por exemplo, o triste caso, né? Encontrei o Daniel representando o mandato do MINC, lá em São Gonçalo, no último sábado, no protesto contra o assassinato do Durval. O Durval foi morto por várias razões, pelo racismo, por circunstâncias também que favoreceram esse crime, mas também porque quem estava dentro do carro, o assassino, ele tinha uma arma disponível, ele estava armado. E aí ele viu uma pessoa se aproximando, uma pessoa negra, e ele supôs que fosse um assaltante. Né? Essa suposição ela vem do racismo introjetado, estrutural, que está no Brasil há séculos, essa chaga aberta que ficou da escravidão, uma vergonha para o nosso país. Mas se aquele militar, mesmo sendo racista, não estivesse armado, não teria matado o Durval. O que o Bolsonaro fez? Facilitou o acesso a armas, enormemente no Brasil, através de decretos. O Congresso poderia ter suspendido esses decretos do Bolsonaro, aprovando projetos de decreto legislativo. Eu apresentei vários. A Câmara não votou, poderia ter votado. Então, em alguns aspectos, as instituições não estavam preparadas adequadamente para impedir os retrocessos. Em outros momentos, ela tinha instrumentos para isso, mas não os usou. Porque foi cooptada, porque não cumpriu adequadamente o seu dever, por causa do orçamento secreto, e assim por diante. Tantos outros problemas. Né? Então, eu destaco, né, essas duas coisas em relação às instituições. Tem como prevenir? Tem. Mas a gente vai precisar agora de um tempo para reconstruir o Brasil, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, se Deus quiser, tem muita fé que vai acontecer, e também para repensar as instituições para impedir que elas fiquem vulneráveis e que uma desgraça como essa volte a acontecer com o Brasil. Por fim, eu tenho certeza que é possível responsabilizá-lo. Ele precisa acertar as contas dele com a justiça por muitos crimes que ele cometeu.
dentre eles a morte de milhares de brasileiros pela sabotagem do seu governo ao combate à pandemia, que se baseou, entre outras coisas, na negação da ciência, tema que a gente está discutindo hoje aqui. Se inscreva nesse canal, é de graça. Senta o dedo lá, que é de graça. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, é de graça. Sabe o que é que paga? Paga você não se inscrever e não ajudar a combater. Paga ficar com 4 anos a mais desse governo genocida.